Boa tarde, gente. Eu me chamo Raquel e eu tô aqui para falar um pouco sobre o Influencer Mais. É, a gente começa iniciando falando sobre algumas mudanças que a gente teve no nosso perfil e elas dizem respeito ao nome do nosso projeto. Antes a gente se chamava Influencer Mais e agora nós somos o Influencer Mais. A gente fez essa mudança porque nós percebemos que nós precisávamos ter uma conexão maior com os influenciadores e não necessariamente apenas com a influência, mas com o trabalhador influenciador, sabe? E aí nós decidimos focar mais e por isso nós mudamos o nosso nome. Tem alguns outros, uma explicação maior no nosso perfil, e aí eu convido todos vocês a olhar também, para que vocês possam entender um pouco mais sobre essa mudança. E aí, agora falando sobre o nosso Instagram, nós tivemos, durante esse último mês, cerca de 4.000,4 visualizações no nosso perfil. Além disso, nós também tivemos 283 interações no nosso último mês e nós também tivemos um acréscimo de seguidores, nós agora estamos com 28 seguidores. Falando um pouco sobre os nossos stories, nós tivemos muita interação nos nossos stories. A gente fez algumas publicações sobre o Dia das Mães, sobre o Dia do Trabalhador. Nós também mostramos um pouco sobre o nosso mini curso que nós apresentamos e como foi essa interação com a turma durante esse dia. A gente também compartilhou com vocês alguns reels que a gente fez, a gente publicou lá nos stories. E nós também publicamos conteúdos, enfim, tudo nós publicamos no nosso, no nossos stories. E bastante conteúdo, bastante interação, alguns quiz. E falando também um pouquinho sobre a nossa mudança, nós também compartilhamos com vocês por lá. Quando a gente fala do feed, a gente teve diversos conteúdos que foram publicados. A gente falou sobre o impacto socioambiental que o nosso projeto tem. Falamos sobre conteúdos como, por exemplo, a questão da definição do seu público-alvo, o que é o marketing de influência, que é o pilar do nosso negócio. Falamos também sobre um pouco sobre a nossa mudança, né, de nome. A nossa equipe também mudou, então tudo isso tá lá no nosso perfil. E nós também fizemos postagens com relação às turmas que nós apresentamos no nosso quiz. E também entramos na trend da Copa, né? Todo mundo aí brasileiro torcendo pela nossa Copa. Nós também entramos nesse meio. Enfim, a gente teve diversas interações também pelo feed. Falando um pouco sobre os nossos Reels, a gente publicou um que a gente destacava, né, um pouco sobre como você verifica essa questão dos influenciadores, o que eles estão falando, a necessidade deles falarem coisas que são verdadeiras, não fake news ou coisas inventadas, enfim. E aí também a gente teve outro que nós abordamos mais a questão da publicidade e da propaganda. A questão da honestidade, quando a gente fala sobre isso. A gente sabe que o influenciador ele não vive só de propaganda e publicidade, mas é um ponto importante do seu negócio, né? E aí, sobre a questão de você ser honesto com o seu público e quais os impactos que você tem quando você não é ou quando você é, né? Impactos positivos e tem os impactos negativos. A gente também teve um que aí a gente já falava mais sobre a questão da autenticidade e da coerência nos conteúdos que se produzem, né? Porque nem tudo é propaganda e publicidade, também há a criação de conteúdos, e mesmo nessa criação, onde você não tem necessariamente uma responsabilidade com uma marca em si, você precisa ter responsabilidade com o seu público. Percebam que a gente foca muito nessa questão da honestidade, da coerência, de ser verdadeiro, de ser verídico. É porque o nosso projeto ele foca bastante nisso. E aí a gente também teve o último Reels, que a gente mostrou um pouco como foi a apresentação do nosso mini curso e como foi lá com os meninos, enfim. Esse foi um pouco do nosso Instagram e sigam a gente para mais.